A Polícia Federal prendeu neste domingo mais 3 suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Foram presos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, irmão de Domingos e deputado federal, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Segundo a investigação, os irmãos Brazão são os suspeitos de serem os mandantes do assassinato. Já Rivaldo é investigado por suposta obstrução de justiça. Todas as prisões ocorreram pouco depois da homologação pelo Supremo da delação premiada de Rony Lessa, ex-policial militar que confessou ter executado o crime. Boa noite, meus colegas parceiros aqui de bancada, mais um dia de casa cheia aqui em Oeste Sem Filtro. Começamos com você, Silvio Navarro. Temos então novos detalhes dessa investigação então que revelam quem seriam os acusados, os mandantes aí do assassinato de Marielle e também do motorista Anderson Gomes. Lembrando que os 3 suspeitos então foram presos no Rio de Janeiro ontem, levados a Brasília. 2 deles aí devem ser transferidos para presídios federais, ainda estão aguardando definição. E o fato é que 6 anos depois, então, Silvio Navarro, o inquérito foi aparentemente encerrado. Que conclusões podemos ter aí nesse momento aí, depois da prisão desses 3 acusados? Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana, meu irmão Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite para você que começa a semana conosco. Que bom que o caso Marielle está resolvido, afinal de contas, 6 anos foi o que você disse. E é bom que casos assim sejam resolvidos, porque senão viram fantasmas. Celso Daniel, Toninho do PT, quem mandou dar uma facada no presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. Então é bom que se coloque uma pedra e que os casos sejam esclarecidos. Ponto. Agora, 6 anos. E acharam, aparentemente, o mandante que não era o mandante que eles queriam. Eles passaram 6 anos tentando vincular o presidente Jair Bolsonaro, a família do presidente Bolsonaro, a direita, que eles tratam como extrema-direita, o tempo inteiro. E eles não conseguiram. Isso é fato. Agora, outra pergunta que resta. Por que foi anunciado neste final de semana? O fato é que o governo Lula vive o pior momento. É um governo que já tinha prazo de validade, evidentemente, mas expirou muito cedo, acabou muito cedo. É um governo que não tem mais nem o Datafolha. É um governo que já não tinha gente na rua, já não tinha ninguém nas redes sociais acompanhando e agora desapareceram também as estatísticas. O governo Lula caminha para um final melancólico. 40 ministérios e ninguém conseguiu ter uma única boa ideia. Vai perdendo apoio em todas as partes. E aí vem a carta da Marielle, que eu repito, é bom que esse caso tenha sido resolvido de uma vez por todas. Mas por que agora? Talvez porque, de novo, seja necessária uma cortina de fumaça. E Marielle sempre foi coringa para todas as horas. Afinal de contas, nos últimos 6 anos, nós passamos ouvindo qualquer militante de esquerda começar a sua frase com quem mandou matar Marielle. Acho que agora eles já têm a resposta. Adalberto Piotr, boa noite. Vou puxar pelo gancho aqui do Silvio. Por que agora, 6 anos depois, então aparecem os 3 supostos mandantes aí do assassinato de Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes? Lembrando que os 3 suspeitos estão em Brasília, presos, são prisões preventivas, não há prazo então para soltura, e eles aguardam então a destinação, para onde vão agora esses 3 acusados que foram indicados pela delação premiada de Rony Lessa, que segue preso desde 2019. Boa noite, Paula. Bem-vinda novamente a São Paulo também, como Ana, Augusto, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. O Silvio já fez aí uma explanação que vai exatamente no ponto político de toda essa questão e também técnico, porque a informação que se tem do próprio ministro da Justiça é que a investigação foi encerrada e apontou-se exatamente os acusados de matar, enfim, a vereadora Marielle. Mas tem 2 coisas que ainda precisam ser bem explicadas. Todas as acusações que a esquerda fez e boa parte da imprensa a pessoas que hoje, segundo a Polícia Federal, não tem nada a ver com o crime. Como é que fica isso? Isso precisa ser explicado. Precisa ser explicado porque isso é crime contra a honra dessas pessoas todas. E nós estamos falando de acusações contra o presidente Bolsonaro, a família dele, as pessoas ligadas a ele. Bom,
tudo isso foi dito durante, como disse o Silvio aqui, extenuantes 6 anos. Toda vez alguém acusava quem a polícia está dizendo que não fez, que não cometeu o crime. A Polícia Federal. A outra coisa foi a questão de federalizar-se a investigação. Lá atrás, quando se percebeu que a Polícia Civil do Rio não estava conseguindo, e apenas era uma questão técnica, não quiseram fazer. Aliás, teve uma decisão do STJ. A Aniele Franco, a irmã da Marielle, hoje ministra, chegou a colocar uma plaquinha, não a federalização da investigação do crime. Por quê? Qual é a imagem e por quê? Qual era a alegação que se tinha que a Polícia Federal não poderia fazer esse trabalho? É um órgão de Estado. Aliás, que no governo Bolsonaro o presidente não pôde, que é prerrogativa dele, nomear o diretor-geral da corporação. Por decisão de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que interveio indevidamente neste caso, porque isso é uma prerrogativa de todo e qualquer presidente que ocupe ali a cadeira no Palácio do Planalto. Bom, ou seja, por que não? Esses 6 anos poderiam ter sido menos, poderiam ter sido 4, 5, 3, 2. Então todas essas pessoas que faziam acusações, apontavam os dedos para todo mundo que não os autores, segundo agora essa investigação da Polícia Federal, essas pessoas foram as mesmas que não queriam que essa investigação fosse federalizada, ou seja, pela Polícia Federal. Essa gente precisa se explicar. É claro que a esquerda já não tem exatamente credibilidade para muita coisa, não consegue juntar nem gente na rua, a gente vai falar sobre esse assunto. Mas tem um ponto maior do que isso. O que eles conseguem usar durante muito tempo, acusando quem? A Polícia Federal está dizendo não foi quem matou, é exatamente quem eles não queriam, mas enfim, essa coisa toda que o Silvio já explicou. Eles passam muito tempo dominando o debate por anuência, ou uma complacência, ou uma omissão por parte da imprensa, ou essa parte da imprensa, e eles conseguem discurso político com isso. O que isso ajudou, por exemplo, politicamente nas urnas todas essas pessoas? O que, por exemplo, abusou da boa vontade do eleitor brasileiro? Tudo isso também precisa ser investigado. No mínimo, um crime contra a honra, e isso é sério.